E aí, pessoal? Gente, nesse vídeo eu gostaria de falar de uma história que se encontra nesse livro aqui, O Homem que Calculava, de Malwatar. É uma história que está lá no capítulo 16, uma lenda muito conhecida sobre a origem do xadrez. O capítulo 16 ele tem por título o seguinte: onde se conta a famosa lenda sobre a origem do jogo de xadrez. A lenda é narrada ao califa de Bagdá, Al-Mu'tasim de Bilal, e mitos crentes por Berenice Samir, o homem que calculava. Gente, vale a pena conhecer essa história, é muito bacana, até mesmo pela questão da cultura indiana, que é muito forte nesse texto aqui. Eu achei fantástico, né? Então é uma história que se passa na Índia antigamente, nos tempos do rei Yadava, chefe da província de Taligana, certo? Ele era um rei que tinha um talento militar fora do comum, porque ele entendia que para manter a paz dos seus súditos muitas vezes era necessário fazer a guerra. Então a filosofia dele era essa: a guerra era o mal necessário para manter o seu povo em paz. Então ele, em uma dessas batalhas contra os seus inimigos, embora ele lograsse sempre êxito nas suas batalhas, mas muitas pessoas acabavam morrendo, dando a vida para manter a paz do reino do Yadava. E uma dessas pessoas foi o seu filho, o príncipe Ad-Amir. Entrou em batalha e foi perfurado por uma flecha e morreu. E isso perturbou muito o rei. O rei ele ficou com seu humor abalado, e todo mundo percebia isso, essa falta de sentido para o rei, porque o rei, por mais que ele tivesse riquezas, ele ficou pensando: de que me serve tudo isso se eu não tenho mais o meu bem mais precioso, que é o meu filho? Então, esse descontentamento, essa infelicidade do rei foi notícia em toda aquela região. E naquele tempo havia um rapaz, um brahmano, que queria falar com o rei há muito tempo. Ele tinha vindo de uma terra muito distante e há muito tempo tentava falar com o rei e não conseguia. Até o momento que o rei teve notícia desse rapaz, desse jovem brahmane pobre, e disse assim, deu a oportunidade a ele para que ele pudesse ir lá falar com o rei. Chegando lá, o jovem traz um presente para o rei: um tabuleiro dividido em 64 partes. E o nome desse jovem era Lahul Sessa. Lahul Sessa trouxe esse tabuleiro e ensinou ao rei aquele jogo, cujo objetivo do jogo, na verdade, basicamente era entreter e alegrar o rei, que estava sobremodo descontente naquele momento. Então, Sessa tirou seu tempo lá na hora e mostrou ao rei as peças, os peões, para que eles servem, os elefantes de guerra, que mais tarde vieram a se tornar as torres, a cavalaria com seus movimentos, os vizires que depois vieram a se tornar os bispos, o rei e a rainha. Nesse tempo a rainha não tinha os movimentos tão amplos como tem hoje, mas uma coisa que chamou a atenção do rei foi porque que a rainha, ela de certa forma é mais importante do que o rei. Então Sessa explicou que a rainha na verdade simbolizava o patriotismo do seu povo. Então o rei ele entendeu a partir do jogo de xadrez que um rei ele não é nada sem o seu povo, sem os seus súditos. E ele se alegrou muito e jogou muito, e sempre que ele jogava, Sessa estava lá para dar algumas opiniões, corrigir algum engano do rei, tirar dúvidas do rei. E isso alegrou muito o coração do rei, a ponto do rei ter feito elogios ao jogo desenvolvido por Sessa. O rei fala da seguinte forma no livro. O rei diz assim: não creio que o engenho humano possa produzir maravilha comparável a esse jogo, interessante e instrutivo. Movendo essas tão simples peças, aprendi que um rei nada vale sem o auxílio e a dedicação constante de seus súditos, e
que às vezes o sacrifício de um simples peão vale mais para a vitória do que a perda de uma poderosa peça. Então, maravilhado com esse jogo, o rei decide presentear César com o que ele quisesse. O rei ofereceu ouro, ofereceu terras, províncias, a administração de uma província, joias, o que ele quisesse. Mas César era um camarada muito desapegado dos bens materiais. Ele se recusou a receber qualquer oferta do rei e disse que para ele a satisfação e a felicidade do rei era mais importante, porque César entendia que a felicidade do rei, a satisfação do rei refletia na vivência lá da sociedade deles. Mas o rei insistente se admirou porque César era um jovem tão inteligente, mas ao mesmo tempo tão desapegado de bens materiais, e repreende a César por isso. Então o rei insiste para que César receba alguma coisa em troca. Então César faz uma proposta ao rei. Não queria ouro, nem terras, nem joias, mas queria receber o seu presente, a sua recompensa em trigo. Então ele faz a seguinte proposta: eu quero 1 grão de trigo pela primeira casa do tabuleiro, 2 grãos de trigo pela segunda casa, e vai sempre dobrando: 4 pela terceira, 8 pela quarta, 16 pela quinta, e assim sucessivamente. Então, cada casa deveria ter o dobro de grãos de trigo da casa anterior. O rei achou isso algo absurdo, porque qualquer quantidade arbitrária de trigo que ele pegasse, o rei supunha que superava isso. Mas ele chamou os seus matemáticos, os seus algebristas, para que fizesse esse cálculo. Quanto de trigo o rei deveria dar a César? Então, os matemáticos fizeram os cálculos e chegaram a um resultado surpreendente. Diz assim: Rei magnânimo, declarou o mais sábio dos matemáticos, calculamos o número de grãos de trigo que constituirá o pagamento do pedido por César e obtivemos um número, cuja grandeza é inconcebível para a imaginação humana. Avaliamos em seguida com maior rigor quantas ceras corresponderia a esse número total de grãos e chegamos à seguinte conclusão: a porção de trigo que deve ser dada a Lahore César equivale a uma montanha que, tendo por base a cidade de Taligana, seria 100 vezes mais alta do que o Himalaia. A Índia inteira, semeando todos os seus campos talados, todas as suas cidades, não produziria em 2000 séculos a quantidade de trigo que, pela vossa promessa, cabe em pleno direito ao jovem César. Então, nós vamos calcular quanto de trigo foi isso aí. Mas na verdade César não queria trigo nenhum. Ele fez isso para mostrar ao rei que muitas vezes a gente não pode estar prometendo aquilo que não somos capazes de cumprir. Okay? E agora nós vamos fazer alguns cálculos para ver qual foi essa quantidade, que número foi esse que os matemáticos calcularam na história de Lahore César. Vamos lá. Na história que nós vimos, César pediu uma quantidade de trigo de acordo com essa sequência aqui, ó. 1, 2, 4, 8, 16, 32, e sempre um é o dobro do outro, certo? Então, nesse caso aqui, você pode perceber que essa sequência, ela se assemelha muito com algumas coisas que a gente estuda em matemática. A primeira coisa é uma função exponencial. Por exemplo, se nós tivéssemos aqui um f de n igual a 2 elevado a n, né? N sendo indo de 0 a 63, certo? Ou lembra também uma PG. PG é uma progressão geométrica. E nesse caso aqui, o termo inicial seria 1 e a razão dessa PG seria 2. Ok? O que nós vamos fazer agora é chegar a um resultado algébrico que expressa a soma de todos esses números, né? De 2 elevado a 0 até 2 elevado a 63. Ok? Então o que nós vamos fazer é a soma dos termos dessa PG aqui.
Então, sempre que a razão for 1, olha só, o termo geral de uma PG vai ser o quê? A1 Q elevado a n menos 1. Certo? Então, se esse A1 for igual a 1, esse termo geral vai ser algo do tipo, se A é igual a 1, A1 é igual a 1, o termo geral vai ser do tipo Q elevado a n menos 1, certo? Como assim? Por exemplo, aqui, o primeiro termo é 2 elevado a 0, o segundo 2 elevado a 1, o terceiro 2 elevado a 2 e assim sucessivamente, ok? Se eu quero fazer a soma dos termos dessa PG, eu faço da seguinte forma, pessoal. Aqui eu vou ter o seguinte, a soma dos n primeiros termos da PG vai ser, nesse caso, para o A1 igual a 1, eu vou ter Q elevado a 0, mais Q elevado a 1, mais Q elevado a 2, mais reticências, mais Q elevado a n, né? A soma dos n, primeiro, n menos 1, aliás. Se começou no 0, né? Por exemplo, se fosse os três primeiros termos, 0, 1, 2. 3 termos, mas termina no 2. N termos, então termina no n menos 1. Eu quero descobrir um resultado mais simples para isso aí. Então eu vou fazer o seguinte. Vou multiplicar tudo aqui por Q, certo? Que é a razão. E essa conta vai ficar da seguinte forma. Eu multiplico os dois lados e cada um desses membros aqui por Q. Então vai ficar Q, que multiplica Sn, igual a Q vezes Q elevado a 0. Você vai fazer o seguinte. Esse Q está elevado a 1. Então 1 mais 0, 1. Q elevado a 1. E vai sempre aumentando 1 no expoente, né? Q elevado a 1, Q elevado a 2, Q elevado a 3, e assim sucessivamente. Quando você chega aqui, Q elevado a n menos 1, você vai ter n menos 1 mais 1, né? Então vai ser Q elevado a n. Ok? Então, gente, se eu pego esse aqui menos esse, eu vou fazer a seguinte conta. QSN menos Sn. O que eu estou fazendo? Pegando essa soma e subtraindo essa soma aqui, certo? Essa soma aqui, QSN, vai ser quem? Q1 mais Q2 mais Q3 até Qn, certo? Menos essa soma aqui, Sn, é quem? Q0, Q1, Q2 até Qn menos 1. Então, eu queria que vocês percebessem que existem termos repetidos nessa parte aqui e nessa parte aqui. Como assim? Aqui a gente tem Q elevado a 1 menos Q elevado a 1. Aqui depois desse aqui vai ter o Q elevado a 2, né, assim, que está aqui Q elevado a 2. Então, se eu for subtrair um por um, aqui Q elevado a 1, Q elevado a 1, Q elevado a 2, Q elevado a 2, só vai sobrar dois termos. Quem são? O Q elevado a n, que tem aqui, mas não tem aqui, porque aqui só vai ter n menos 1. E o Q elevado a 0, que está aqui, mas não está aqui, porque aqui começa em Q elevado a 1, certo? Então, reduzindo todos esses termos aí, a conta vai ficar da seguinte forma. QSN menos Sn vai ser igual a Q elevado a n menos Q elevado a 0.
tenho SN aqui e SN aqui, ele é um fator comum, eu posso colocar em evidência, né? Então, colocando fora do parênteses aqui, aqui fica Q menos 1, SN, SN, que multiplica QN menos Q0. Pegando esse Q menos 1 que está multiplicando aqui, passando para o segundo membro, dividindo, vai ficar SN é igual a Q elevado a N menos Q elevado a 0 sobre Q menos 1. No nosso caso, galera, o N vai ser 63, porque ele vai até 63 essa soma, e, aliás, vai até 64, desculpem, e o Q vai ser 2, não é assim? Então, no nosso caso, essa soma dos 64 termos vai ser igual a 2 elevado a 64 menos 1 sobre 2 menos 1, né? Então, essa 64, no nosso caso, vai ser 2 elevado a 64 menos 1. Ou escrevendo de uma outra forma, a gente pode dizer que o somatório de 2 elevado a n de n igual a 0 até 63 é igual a 2 elevado a 64 menos 1. Uma outra forma de representar isso aí. Agora nós vamos ver como é que no computador fica isso aqui, né? Que a gente quer ver esse número, de fato, né? A gente escreveu 2 elevado a 64, mas quanto é 2 elevado a 64? Vamos fazer um programa de computador para calcular esse número aqui, ok? Bom, pessoal, então nós vamos fazer um programa aqui em C. Para isso eu vou usar o Dev C++, mas a IDE você pode usar o que quiser, pode ser Eclipse ou Visual Studio. E nós vamos agora criar aqui as variáveis. A propósito, isso aqui é a estrutura básica de qualquer programa em C, né? As bibliotecas, os includes, e aqui o main, que é a função principal. Aqui eu vou chamar duas variáveis, uma que vai ser um inteiro, que vai representar os expoentes, e uma variável real, que vai ser a soma, né? O resultado para cada potência que for sendo somada. Então, vou botar aqui int i, inteiro i qualquer, e float soma. Float é como a gente declara, uma das formas da gente declarar números reais, certo? Então, para contar dos números de 0, as potências de 0 a 63, eu vou usar um for. E começando em 0, com o i menor que 64, e esse i acrescentando de 1 em 1. Então, i mais mais. I mais mais é um incremento para o i. E vou dizer que soma vai ser o somatório de 2 elevado a i, de 0 a 63. Como é que a gente faz isso? Basta botar um mais antes do igual. Isso aí é um somatório. 2 elevado a i, como é que a gente escreve em C? Ou, que vem de power, né? A base primeiro, né? Que é 2. E o expoente que vai ser o i. Ponto e vírgula para fechar o comando. E agora nós vamos mandar o programa mostrar essa soma. Printf. Aí, para ele mostrar uma linha abaixo da outra, a gente bota /n, %f de float, né? Que a gente está trabalhando com float. Aí, vírgula, soma. Para mostrar a variável soma. Ponto e vírgula, fechou. No meu caso, eu vou apertar aqui F11 para compilar. Você vai ver como é que compila aí no seu. Compila e executa ao mesmo tempo. Aqui é no F11, né? O programa está compilando.
Então ele vai mostrando todas as somas aí, de 0 até 63. Veja o quanto esse número cresce. Então, o último número, que representa a quantidade de grãos pedido por César, é esse aqui. 18447473739552000. Então, esse número grande aí representa a quantidade de grãos que nós precisávamos calcular. Então, é isso aí, galera. Se você gostou do conteúdo, está aprendendo com os vídeos, se inscreva se não é inscrito, compartilhe aí nas redes sociais para divulgar para os seus amigos e deixe um like para ajudar o nosso trabalho. Valeu!